Fala aí, galerinha, tudo bom? Beleza pura? Gente, olha só, vamos bater um papo agora sobre razões e proporções, tá? Então a gente vai ver o que é uma razão, depois a gente vai falar sobre proporções e, por fim, a gente vai fazer uma série de exercícios para ver como que esses assuntos eles são cobrados aí nas provas, beleza? Então vamos lá, deixa eu mudar aqui minha tela com vocês. Então tá aí, razão, galera. Vamos ver aí o que é uma razão. A razão, galera, vai ser o seguinte, ó. Denominamos razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, o quociente a B. Eu posso representar ele dessa maneira aqui, ó, A sobre B, só que aqui eu não vou ler A sobre B, tá? Eu vou ler A está para B, ou então dessa forma aqui, ó. Então são duas maneiras de eu representar uma razão, tá? A está para B ou A está para B, ou com um traço aqui, né, da fração, ou então aqui com esses dois pontos. Beleza, gente? Então, vamos ver agora, gente, quem são os termos, né? Vamos ver quais são os termos de uma razão, tá? Tá aqui, ó. Se eu tenho aqui, isso aqui são as duas maneiras que eu tenho de representar uma razão, né? Aqui é como eu leio essa razão, eu digo que A está para B, tá? Ou então apenas A para B, né? Eu posso botar assim, ó, A para B, também costumo falar isso. E o A, ele vai ser denominado quem? A gente vai chamar o A de antecedente e o B de consequente. Então, esses são os termos da nossa razão, tá? O antecedente e o consequente. Vamos ver aqui, gente, o que são razões inversas, galera. Razões inversas. Quando eu tenho duas razões, galera, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a razão aqui 4 sobre 5 e a razão aqui, ó, 5 sobre 4. Quando que essas razões são inversas? Ó, essas razões vão ser inversas quando o produto delas for igual a 1. Ó. Aqui, ó, eu peguei a razão 4 sobre 5 e multipliquei pela razão 5 sobre 4. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. Quando eu faço o quociente aqui entre elas duas, dá quanto? Dá 1, né? Dá 1. Então, duas razões serão inversas quando o produto... Duas razões são inversas quando o produto delas... Ó, quando o produto delas é igual a 1. Beleza? Então é isso aí. Bom, gente, agora a gente já viu aí, né, o que é uma razão, quais são os termos da razão e o que é uma razão inversa. Vamos ver agora o que são razões equivalentes, tá bom? O que são razões equivalentes? Ó, quando multiplicamos ou dividimos os termos de uma razão pelo mesmo número, e aí esse número tem que ser diferente de zero, né? A gente vai obter uma razão que a gente diz que é equivalente àquela razão anterior. Vamos ver aí os exemplos. Ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui a razão 5 para 4, 5 para 6. Né? Se eu multiplicar aqui, ó, o antecedente e o consequente aqui por 2, eu obtenho uma razão equivalente à anterior, ó, que é 10 sobre 2. Então, eu digo que essas razões aqui, elas são equivalentes. Beleza? Olha aqui. 1,2 e 1,2 está para 1,5 e 4 está para 5. Essas duas razões elas são equivalentes. Porque se eu dividir aqui, ó, por 3 e aqui também por 3, essa razão que eu obtenho aqui é 4 está para 5, que é uma razão. Então elas serão equivalentes. A mesma coisa acontece aqui, ó, 15 está para 35. Se eu dividir aqui por 5 e dividir aqui por 5, ó, 15 dividido por 5 dá 3 e 35 dividido por 5 dá 7. Ou seja, eu vou ter aí também razões equivalentes. Show de bola, né, galera? Então, beleza. Vamos continuar aqui, ó. Agora, deixa eu apagar aqui. Razões... razão entre grandezas de uma mesma espécie. O que significa isso aqui, galera? Ó, a razão entre grandezas de uma mesma espécie é o quociente entre os números que expressam as medidas dessas grandezas. Tá? E lembrando que essas grandezas têm que estar o quê? Em uma mesma unidade de medida. Por exemplo, olha só, não pode acontecer
eu fazer, não pode acontecer, tá, gente, de eu pegar e fazer a razão entre grandezas, mesma espécie, com unidades de medidas diferentes. O que significa isso? Vamos dar uma olhada. Por exemplo, imagine que eu vá fazer a razão entre a minha altura, tá, e a altura de uma outra pessoa. Tá? Eu tenho 1,75 m, ou seja, eu tenho 1,75 metros. A unidade de medida que eu estou utilizando é o metro. A outra pessoa tem 1,80 metros. Tá? Eu não posso pegar e fazer a razão entre a minha idade em metros e a idade dela em centímetros. Por exemplo, dizer que eu tenho 1,75 metros e ela tem 180 centímetros. Então, eu estou comparando grandezas com unidades de medidas diferentes, a minha em metros e a dela em centímetros. Isso não pode. Então, para você fazer a razão entre essas grandezas, elas devem estar na mesma unidade de medida. Tá? Veja bem, eu posso fazer a razão entre grandezas com unidades de medidas diferentes? Sim, até posso. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer? Eu não posso pegar a minha idade, comparar mesmas grandezas com unidades de medidas diferentes. Eu posso até comparar grandezas diferentes com unidades de medidas diferentes. Por exemplo, se eu pegar a grandeza, a gente vai ver mais à frente, se eu pegar a grandeza velocidade e tempo, né? Por exemplo, velocidade e tempo não, distância, por exemplo, eu vou pegar distância e tempo, né? A distância eu posso medir em quilômetros, em metros, e o tempo eu posso medir em segundos, em hora. Aí eu posso até fazer essa razão. Agora, o que eu não posso é a mesma grandeza, comparar mesmas grandezas com unidades de medidas diferentes. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, a razão entre grandezas de mesma espécie é o quê? A razão entre grandezas de uma mesma espécie é o quociente entre os números que expressam as medidas dessas grandezas em uma mesma unidade de medida. Aí eu coloquei aqui como exemplo o seguinte, ó, determine a razão entre as alturas H1 e H2 dos obstáculos abaixo. Eu não desenhei aqui os obstáculos, mas vamos imaginar que algum obstáculo aqui, que o obstáculo 1 tem uma altura de 1,20 metros e o obstáculo 2 uma altura de 1,50 metros. Tá? Quando eu fizer a razão entre H1 e H2, né, o que eu vou ter vai ser o quê? 1,20 para 1,20 metros para 1,50 metros. Como essas razões têm a mesma unidade, elas vão se cancelar. Tá? Então, na verdade, eu vou ficar... A razão vai dar um número, tá? Que vai ser 1,20 para 1,50. Tranquilo, galera? Então, gente, é isso aí. Para esse bloco ele não ficar muito longo, eu vou fazer o seguinte. Falta a gente ainda falar um pouquinho sobre razão. E no próximo bloco a gente fala sobre razão, sobre o que está faltando falar sobre razão aí. E depois a gente faz alguns exercícios para ver como que isso aí aparece e é cobrado para vocês, tá bom?